Olá, bom dia. Hoje é o dia 22 de fevereiro. Bem-vindos à nossa meditação. Continuamos meditando sobre o cavalo vermelho do livro de Apocalipse, no capítulo 6. E vamos ler, então, alguns textos que vão nos falar deste cavalo vermelho. Mateus 5, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus não está simplesmente dizendo vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos. Não, vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos pelo nome dele. Vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos porque vocês servem ao Senhor. Vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos porque vocês têm a vida eterna. Ou seja, aqui ele está falando que é por causa da justiça de Deus que nós somos perseguidos. Você percebe, então, que desde que Cristo fundou a sua igreja até os finais dos tempos, enquanto o cavalo da proclamação do evangelho avança, o cavalo vermelho segue logo atrás. Vamos ver textos onde Jesus mesmo e os seus discípulos vão falar sobre, então, esta perseguição. Em Lucas capítulo 21 e verso 12, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Olha que interessante, exatamente o que eu disse e que vai acontecer no livro de Atos dos Apóstolos. Eles pregam, são perseguidos e pregam. E são perseguidos e continuam pregando. E até o final dos tempos vai ser assim. Vamos olhar, então, em Atos 4 e Atos 5. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 1 e 4, está escrito: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E como os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos, eles ficam furiosos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha só, eles são perseguidos porque, ao anunciarem, as pessoas creram. Cavalo vermelho seguindo o cavalo branco. Olha o que vai acontecer, então, no capítulo 5, versos 16 e 20. Então, o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos e colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida eterna. A vida com V maiúsculo aqui no meu texto. Olha que coisa incrível. São perseguidos, vão para a prisão. Saem da prisão, vão proclamar o evangelho e vão ser perseguidos. Vejam só, vão ser perseguidos. No capítulo 5, verso 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Se você não é perseguido de alguma forma, talvez é porque você ainda não é discípulo de Jesus. Porque todos os que querem viver uma vida de piedade, nos diz Pedro, serão perseguidos de uma forma ou de outra. Muitos irmãos são perseguidos hoje de forma física, também moral, humilhação moral. Jesus disse que é o povo da sinagoga quem persegue. Não só o governo quem persegue, a religião persegue. Eu moro aqui no País Basco, num vilarejo chamado Urt, e há um grande rio que separa o País Basco da outra região francesa. E na outra região francesa, a cidade, o vilarejo de frente para o nosso, se chama Bartolomeu. Bartolomeu marca o dia de São Bartolomeu, marca o dia em que os irmãos aqui na França começaram a ser perseguidos durante o casamento do rei Henrique IV, que nasceu aqui no nosso departamento, inclusive, na Navarra. Interessante que no ano passado estávamos indo para a igreja
a nossa estrada passa pelo outro lado do rio, a gente atravessa a ponte Eiffel, que é construída pelo Eiffel aqui no meu vilarejo, e vamos para o outro lado do rio, da outra região da França, e atravessamos o vilarejo de São Bartolomeu, às margens do rio. E eu estava ouvindo na rádio francesa falando sobre o aniversário do massacre dos protestantes aqui na França, e percebemos que a estrada estava fechada. Por quê? Porque cada cidade, cada vilarejo aqui, no dia do santo da cidade, do aniversário da cidade, eles fazem uma grande festa. Eles haviam fechado o vilarejo, a estrada do vilarejo, a gente teve que entrar numa floresta para poder sair, chegar em casa, porque era o dia da festa exatamente daquele vilarejo, no mesmo dia que marcava o aniversário da morte dos irmãos aqui no século XVI. A sinagoga perseguindo os irmãos, o Estado perseguindo os irmãos, o cavalo vermelho correndo para perseguir os irmãos, cavalgando em direção à perseguição. Mas nós perseveramos, como diz Jesus no Sermão das Montanhas, não das montanhas dos Pirineus, no Sermão da Montanha. Por quê? Porque quando nós somos perseguidos por causa do Senhor, nós somos bem-aventurados. Mateus 10, 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer a espada do sacrifício, a faca do sacrifício, a perseguição. Quando Cristo avança com seu evangelho, a perseguição segue logo atrás. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Os apóstolos, os irmãos no livro de Atos foram perseguidos. Os irmãos na história da igreja têm sido perseguidos. Hoje, os irmãos são perseguidos no mundo inteiro. Se você quer viver uma vida digna do Senhor, você vai ser perseguido de uma forma ou de outra. Mas bem-aventurados aqueles que guardam a fé até o final, que perseveram. Que Deus te abençoe.